O Mounjaro é um medicamento super comentado atualmente para o tratamento da obesidade. Mas será que ele é sempre a melhor opção? Hoje eu vou te mostrar um caso real em que o Mounjaro não funcionou tão bem e como a gente conseguiu resultados ainda maiores e mais seguros com outro protocolo. O Mounjaro, que é a tirzepatida, é um medicamento conhecido pela elevada eficácia média dos estudos. Hoje, de fato, é o medicamento que tem a maior eficácia dentre os medicamentos para o tratamento da obesidade. Mas esse é um efeito médio. O que pouca gente sabe e pouca gente fala é que cada paciente é único. E às vezes tratamentos combinados ou até outros fármacos podem ser mais adequados, mais seguros e gerar menos efeitos colaterais nos pacientes, tornando o resultado ainda maior e mais consistente. Eu quero contar uma história para vocês. Eu recebi no consultório um paciente com obesidade e transtorno de compulsão alimentar. E ele chegou até mim utilizando já o Mounjaro prescrito por outro profissional. E algum dos problemas encontrados foi que ele teve muitos efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, mal-estar, porque ele não conseguia seguir as recomendações de refeições mais leves e fracionadas. Ele tinha um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar e uma frequência alta de episódios na semana, cerca de 5 ou 6. Nesses episódios, como ele tinha um descontrole alimentar e comia um grande volume de alimentos, isso piorava muito os efeitos colaterais do Mounjaro nesse início de tratamento. E o resultado disso foi que ele não perdeu o peso que ele queria e se sentia péssimo fisicamente. Ele ficava frustrado e acabou abandonando o plano alimentar e também o uso do medicamento. E por que isso acontece, gente? Bom, a tirzepatida, que é o Mounjaro, atua sobre receptores de GLP-1 e GIP, reduzindo o apetite, aumentando a saciedade e melhorando a sensibilidade à insulina. Porém, nos primeiros meses de uso, há um retardamento no esvaziamento gástrico, que normalmente dura cerca de 12 semanas. Nesse período, o paciente tende a sentir mais náuseas, refluxo gastroesofágico e desconfortos mais intensos se não houver adaptações na dieta, porções menores, alimentos menos gordurosos e mais leves. Inclusive, eu tenho vídeo no canal mostrando como manejar esses efeitos adversos com medidas comportamentais e nutricionais. Agora, se o paciente tiver um quadro de transtorno de compulsão alimentar severo não tratado, ele geralmente não consegue seguir essas orientações. O resultado disso é que o medicamento não atinge sua eficácia máxima, enquanto os efeitos gastrointestinais são mais intensos, e o paciente assim pode desistir antes de ver os reais benefícios. Por isso, e eu sabendo que protocolos engessados não funcionam, eu tratei em conjunto o quadro de compulsão alimentar do paciente e também a obesidade. Nesse caso em específico, a gente optou por iniciar com o Contrave, que é a associação de bupropiona com naltrexona, combinado com a fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, com eficácia comprovada no transtorno de compulsão alimentar. Esse tratamento visava tanto tratar o quadro de compulsão, como também reduzir o peso do paciente. Afinal, ele também era portador de obesidade. Além disso, eu também encaminhei ele para psicoterapia, que pode ser muito efetiva para quadros de compulsão alimentar quando bem feita. Aqui cabe eu frisar que não são só esses fatores que influenciaram na escolha desses medicamentos. Por isso não adianta alguém copiar essa conduta só porque tem compulsão alimentar associada, tá? Mas agora vamos aos resultados. O paciente perdeu cerca de 20 quilos, controlou o apetite compulsivo e não sofreu com efeitos gastrointestinais severos. A adesão foi excelente porque a gente tratou a raiz do problema. E qual é a lição que a gente tira disso? A primeira delas, cada paciente tem um histórico clínico distinto. Perfil alimentar, quadro metabólico, comorbidades e etc. Segundo ponto, alguns se dão bem com o Mounjaro, outros não. Alguns não se adaptam aos efeitos colaterais, outros não respondem bem ao mecanismo de ação, por isso que a escolha tem que ser individualizada. Terceiro ponto, a associação de medicamentos ou a mudança para outro fármaco pode trazer menos custos, menos efeitos adversos e mais eficácia. A gente também pode combinar medicamentos quando necessário, utilizando doses menores e atingindo melhores resultados. Quarto ponto, é essencial ajustar a dieta, ajustar o estilo de vida, cuidar de fatores emocionais e psiquiátricos e, além disso, a escolha do medicamento também deve melhorar a adesão a esses fatores relacionados ao estilo de vida. Nesse caso do paciente que eu trouxe para vocês, o Mounjaro não foi a escolha ideal e a combinação de fármacos com um plano alinhado com o perfil dele deu um resultado muito superior, mesmo se tratando de medicamentos que na média trazem menos resultado que o Mounjaro. Porém, quando bem indicado, individualizado, pode trazer sim resultados superiores. Então, uma das lições que fica aqui é que muitas vezes a gente pode superar
alcançar resultados de medicamentos muito eficazes como o Monjaro ao escolher uma abordagem personalizada e tratar as causas reais por trás do ganho de peso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas outras alternativas ou se você achava que o Monjaro era sempre a melhor opção sempre. Se você tem alguma dúvida sobre o Monjaro ou outros tratamentos para obesidade, deixa também teu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E se você quer um acompanhamento personalizado comigo e minha equipe, sem protocolos engessados, clique no link da descrição desse vídeo ou entre em contato pelas nossas redes sociais. A gente vai entender melhor seu caso e definir juntos o melhor caminho. Obrigado por ficar comigo até aqui e lembre-se sempre de buscar uma avaliação personalizada antes de iniciar qualquer tratamento. Nos vemos no próximo vídeo.